O momento de glória do Flamengo e o mundo do futebol. O que isso tem a ver conosco? Será que Deus é flamenguista? Será que Deus ajudou o Flamengo a vencer? Na verdade, esse time do Flamengo está embalado por uma fase em que parece que tudo dá certo. Parece que dinheiro tem sido injetado, anima os jogadores. O futebol é um bom exemplo daquilo que funciona pelo dinheiro. Se o time não tem dinheiro, não se espera muita coisa dele. Mas quando tem dinheiro, aquilo embala, motiva os jogadores e parece que é uma situação do Flamengo. Mas será que é só dinheiro? Será que não tem algum demônio empurrando aí? Ou será que Deus não está ajudando? Essa é uma questão que é muito levantada por muitos. Existem muitos cristãos que estão jogando futebol e esperando de Deus um empurrãozinho assim naquela hora decisiva. O caso do Flamengo foi muito interessante. Passou esse último jogo, a disputa pela Taça Libertadores das Américas, na verdade, o que define o time campeão das Américas para ir representar esse continente na disputa do Mundial de Clubes. Aquele time que vai ser o clube, que vai ser o campeão mundial. Isso fala de glória, de destaque, de publicidade. E o Flamengo ganhou a Taça Libertadores, segundo dizem aí, é bicampeão. E foi assim no finalzinho. Isso é a maior glória no futebol, uma virada no final. O time andou perdendo por 1-0 o jogo inteiro. No finalzinho houve um gol de empate e o mesmo jogador, que fica famosíssimo, se torna ídolo da torcida, logo depois, nos acréscimos finais, fez o segundo gol e selou o resultado da partida. Foi a maior glória para o futebol. E isso aí é que também motiva e embala as apostas, os investimentos. Como resultado disso, o time do Flamengo está numa glória nunca vista. Isso significa o seguinte: estão caindo milhões e milhões de dólares ali nos cofres do Flamengo, porque o resultado que já vinha animando a torcida, os resultados últimos, a torcida estava embalada. Quando o time partiu para Lima, no Peru, onde seria realizado o jogo, uma multidão foi às ruas despedir do time e animando o time. Quando lá, mesmo inferiorizado no jogo, perdendo o jogo inteiro e não jogando melhor, o Flamengo perseverou e quando dá aquela virada no final, parece que o estádio inteiro estava tomado por torcedores do Flamengo, o que dá a impressão. Mas aqui no Brasil foi aquele carnaval, no Rio de Janeiro principalmente, aquele carnaval no dia seguinte, a chegada do time, uma glória, isso é a maior glória, mobilizando multidões de pessoas. Isto anima os investidores a apostarem no clube e tirarem uma casquinha na publicidade. E o futebol vive de dinheiro, de glória, de fama e de resultados. Mas quando o time está aparentemente bem, funcionando bem, promete resultados, isto atrai dinheiro. O mundo é assim. E o evangelho, o que tem a ver com isso? A rigor, nada. Mas muitas igrejas estão trabalhando nessa direção. Há igrejas que investem em celebridades. Uma igreja que tem algumas celebridades, grande pregador, grande cantor, grande isso, grande aquilo, investe em publicidade, viraliza na internet, o povo evangélico vibra quando vai fazer uma grande realização, um grande evento, aquilo é um estrondoso sucesso de muita gente. O sucesso para eles não é a presença de Deus, nem a visitação de Deus, é o número de pessoas. E as coisas se relacionam porque isso se mistura com a política. No caso lá
é, do Flamengo, o governador se ajoelhou diante do governador Witzel, se ajoelhou. Não sei se o governador foi ver o jogo lá no estádio, lá no Peru, mas se ajoelhou diante do jogador Gabigol, que desprezou o governador. Ele é tão importante que o governador, para ele, não é nada. Ele é a glória aqui na terra. Ele fez os 2 gols, o nome dele é Gabigol, ele é a glória aqui na terra, ele é o grande. E então não tem que ficar se rebaixando para falar com um governador. Aparentemente desprezou o governador, saiu andando e foi embora. Tem essas coisas, o futebol é muita glória, a pessoa se sente lá nas alturas, é maravilhoso, idolatrado no mundo todo. O mundo busca essa glória, Satanás dá essa glória para quem gosta dele, quem trabalha com ele. E o futebol vive muito disto. E é claro que Satanás faz o possível para atuar, mas será que Deus também não atua em favor dos seus, em favor daqueles que clamam a ele? Eu entendo que não. Deus e os jogadores de futebol que são cristãos, na maioria, concordam com isso, que Deus não ajuda os jogadores só porque são cristãos. Eu me lembro de um jogo em Minas Gerais entre o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. A grande maioria dos jogadores de ambos os times eram cristãos evangélicos. E ficou difícil Deus pesar para um lado ou para outro se isto funcionasse. Eu não creio que Deus esteja agindo. Na soberania dele, ele deixa o futebol, não é mesmo reino de Deus. Mas então, e os jogadores cristãos que querem se aproveitar? Eu acho que isso também não é bom. Essa glória humana para um jogador que se destaca no futebol, só porque ele é cristão, isso vai promover o cristianismo? Eu não penso nisso. Eu acho que não vale a pena misturar as coisas. E quando cristãos se enveredam pelo caminho do futebol, eu acho totalmente válido, ilícito. Eu não acho que o evangelho lucre nada com isto. Ninguém vai se converter porque um grande jogador de futebol é cristão. Eu creio que isto só vai aumentar a autoestima dos evangélicos, mas não vai converter ninguém ao evangelho. Ninguém vai se converter porque um grande jogador de um grande time é reconhecidamente cristão ou é evangélico. Isso não vai ajudar o evangelho. Eu creio que nós não devemos pôr a nossa azeitona nessa empada. Ou seja, não devemos dedicar tempo, recursos e o nosso coração a isto. Não creio que um cristão deva ser um grande torcedor de time. Isso não se coaduna com o evangelho. Nós temos um time só, que é o evangelho, o reino de Deus. Como nós não torcemos como cristãos por um time, não torcemos por um partido político, nós não torcemos por uma determinada facção do mundo, seja do que for, em que área for, nós somos do reino de Deus, que não é deste mundo. Portanto, é sempre bom a gente lembrar isto. O evangelho não lucra nada com nenhum sucesso que haja no mundo do futebol e também não perde com qualquer fracasso nesta área. O futebol não é mesmo reino de Deus. Por outro lado, o futebol serve totalmente a Satanás no seu propósito de criar um mundo gostoso, agradável, maravilhoso, sem Deus. Isto é sempre propósito de Satanás. Quando a glória do mundo vem para o esporte, seja numa Olimpíada, no futebol, Satanás ri à toa. É o que ele quer fazer, um mundo agradável, maravilhoso para as pessoas que habitam nesse mundo, mas sem Deus. O propósito de Deus é salvar pessoas deste mundo para o reino dele,
que não desceu em poder e glória ainda no mundo. O reino de Deus está somente dentro de nós. A alegria nossa é por dentro, não é pelas coisas exteriores que acontecem, não é por resultados que acontecem. Ah, mas nós conseguimos juntar 5.000 pessoas numa grande concentração de fé. O reino de Deus não é engrandecido por nenhuma concentração de fé. O reino de Deus é espiritual, está dentro de nós e é bom a gente pensar nisso para não misturar as coisas. O sucesso humano em qualquer área que for não acrescenta nada ao reino de Deus, mas o reino de Deus está dentro de nós, uma oferta de viúva pobre. Isto sim é glória que vai ser lembrada na eternidade. Meu irmão, minha irmã, valorize as pequenas coisas, ame o Senhor e as pessoas, valorize no seu coração as pessoas, pratique a religião verdadeira, ame cada pessoa ao seu redor, ore com elas, glorifique a Deus pela conversão de cada pessoa que se chega para o Evangelho, valorize isto, entregue tudo isso ao Senhor, meu irmão, minha irmã. A Comunidade Ramá, agora mais perto de você e